Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, doutora Juliana. Boa noite, doutor André, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Vamos aguardar aqui a doutora Pamela. Me parece que teve um probleminha lá com o celular, mas já está tentando acessar aqui. Tudo bem. Enquanto isso, vamos aguardando aqui o pessoal que já está entrando na nossa live. Nossa primeira live aí de direito, da Comissão do Direito Imobiliário aqui da OAB de Colombo. Então, nós vamos fazendo os testes hoje também e se aperfeiçoando. Vamos aguardar a doutora Pamela aí, que já está entrando. Então, vamos lá. Então, já aproveitando, enquanto a doutora Pamela não entra, mais uma vez, boa noite a todos os que estão participando aí da live, que estão acompanhando. Essa é nossa primeira live, primeira apresentação aí da Comissão de Direito Imobiliário. Quero aproveitar e falar a respeito dessa Comissão de Direito Imobiliário, a nossa comissão aqui da UAB de Colombo. Então, para os advogados aí que têm interesse em participar das comissões, temos diversas comissões aqui na OAB, né? Eu sou o presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Advocacia Extrajudicial. Aqueles advogados que têm interesse em participar, querem conhecer um pouco mais das comissões, aí tem toda a liberdade de nos visitar, de nos conhecer aqui na OAB e, quem sabe, fazer parte ali da nossa comissão. Então, fica aí o extensivo convite. A doutora Juliana também faz parte da comissão de direito das mulheres advogadas, né, doutora? Boa noite, Exatamente. doutora. Estou aí hoje como presidente, né? Aproveito a oportunidade e vi que várias colegas estão nos assistindo, né? Então, as convido para participar da nossa comissão, que tem aí o intuito de trazer uma vertente de uma análise de gênero para dentro da advocacia, né? E também de uma maneira que abrange a sociedade civil. Então, estendo aí o convite para nos conhecer e vir fazer parte da nossa comissão. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto de bastante interesse, eu acredito que da maioria dos brasileiros, que é o sonho do brasileiro, né, doutora? Que seria a aquisição do imóvel, a compra, principalmente a primeira aquisição do imóvel, que a maioria, né, dos brasileiros tem um sonho e talvez na hora de realizar esse sonho acabam passando por dificuldades ali. E um sonho, no final, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo no final das contas, porque não souberam o caminho correto, né, para segui-lo, não tomaram os devidos cuidados em relação à aquisição, às pesquisas, né? Os levantamentos a respeito da condição que está aquele imóvel, a respeito de toda a documentação, talvez fazem de forma no impulso e aquele desejo, aquele sonho mesmo, né, de morar naquele imóvel recém-adquirido, às vezes passa a postergar, começa a demorar demais aí, como eu disse, o sonho passa a se tornar um verdadeiro pesadelo. Eu acredito que a doutora Pamela está com alguma dificuldade aí no acesso. Eu vou conversando aqui, deixa eu apresentar, então, mais uma vez, me apresentar e apresentar a doutora Juliana. Então, eu me chamo André Rafael Elias Cordeiro, sou presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Advocacia Extrajudicial da OAB, subseção de Colombo. Sou especialista em Direito Civil, Direito Empresarial, formado, né, e pós-graduado, especialista pela PUC do Paraná. Também sou certificado em Lei Geral de Proteção de Dados pela PUC do Rio Grande do Sul. Vamos tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a doutora, mais uma vez aqui, a doutora Pamela, ver se ela conseguiu. Me parece que ela estava tendo problema lá com a
conexão dela. Enquanto isso, doutor André, então vou explicando mais pro pessoal a Isso. nossa ideia de hoje, né? Como essa é o nosso projeto piloto aí da comissão, a nossa ideia é trazer as premissas básicas sobre a compra e venda de imóveis, né? Como o doutor André falou, o sonho da casa própria é algo muito latente na vida dos brasileiros, né? E nós nos deparamos muito nos nossos escritórios que as pessoas não sabem quais são os meios corretos para adquirir essa casa própria, adquirir esse imóvel, né? Quais são as documentações necessárias a serem observadas, qual é o caminho que esse imóvel precisa percorrer. Então, o nosso intuito hoje é explicar um pouco, né? Desde a oferta, que a doutora Pamela está agora entrando, que vai, né, conversar com a gente um pouquinho sobre isso, até a finalização do registro de imóveis. Isso aí. Acredito aí agora que a doutora Pamela já conseguindo. Parece que ela está tendo um problema ali com a conexão dela. Mas, enfim, enquanto a doutora Pamela finaliza ali, tenta concluir, deixa eu apresentar, então, a doutora Juliana. Olá, doutora Pamela. Conseguiu, enfim? Boa noite, doutora Pamela. Boa noite. Alguns probleminhas técnicos aqui. Normal. Acontece, doutora. É assim mesmo. Então vamos lá, deixa eu começar as apresentações, então, né? Mais uma vez, apresentando e cumprimentando a doutora Juliana Milek, advogada, é membro da Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB, também membro da Comissão das Mulheres Advogadas, pós-graduado lato sensu em Direito pela IMAP e pós-graduada em Direito Civil Processual Civil pela Unicuritiba. Boa noite mais uma vez, doutora Juliana. Boa noite, obrigada. Doutora Pamela Mendes Bajuk é advogada, membro da Comissão de Direito Imobiliário também, né? Membro da Comissão de Direito de Eventos, Cultura e Esporte. É isso, doutora Pamela? Exatamente, também. Isso mesmo, né? Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Seja bem-vinda, doutora Pamela. É um prazer aí ter as duas advogadas, excelentes advogadas aqui da nossa região. Então, como a doutora Juliana ali já iniciou uma introdução, o nosso tema principal hoje seria aí as premissas básicas da compra e venda, procedimentos, quais são as fases que nós precisamos superar na aquisição da compra, né? Da compra e venda até a finalização, desde o início ali das negociações, desde o momento que você toma conhecimento a respeito da oferta, né, doutora Pamela, que vai nos falar, trazer um pouco alguma coisa a respeito disso, desde o início, desde a oferta, até toda a tramitação burocrática ali, a parte documental, até chegar lá no final, que me parece que é um caminho bem longo, né, doutoras? Que é a parte do registro. Então, eu já quero convidar, para nós não prolongar muito aqui, não se estender muito, quero convidar a doutora Pamela a trazer aí um breve relato, aí, uma breve análise a respeito dessa fase pré-contratual, dessa fase inicial, quais os procedimentos, doutora, que nós devemos tomar, quais os cuidados, o que nós devemos como proceder nesse momento desde a oferta, ali, aquela fase pré-contratual, se a doutora pudesse nos trazer aí alguma coisa a respeito disso, aclarar para nós, por gentileza, doutora Pamela. Claro, doutor, com prazer. Então, muitos não se atentam, né, que os cuidados devem começar já na oferta, já na fase pré-contratual, né, porque muitas pessoas não sabem que a oferta, se não for feita nenhuma ressalva nessa própria oferta, vincula o proponente, né, aos termos dela. Né? Então, se uma pessoa veicula uma oferta, né, e amanhã ou depois quer retirar sem ter feito essa devida ressalva, né, ela está veiculada e pode, né, um pretenso aceitante, ingressar, inclusive, em juízo requerendo a concretização forçada desse contrato. Né? Então, o Código Civil entre particulares, quando essa oferta é veiculada entre particulares, né, ele nos traz que ele vai condicionar, vai vincular esse proponente, né, se feita presencialmente, né, sem tempo determinado, e daí considera-se como presente também a pessoa que recebe uma ligação, ali o Código Civil nos traz essa hipótese, né,
considerando como presente tanto a pessoa que está frente a frente, quanto aquela que está em ligação ou meio semelhante ali, né? Se não aceita no momento, ela deixa de obrigar o proponente. Enquanto que se feita a uma pessoa ausente, né? Com prazo certo e determinado, se não aceita a proposta naquele prazo em que estava condicionada a oferta, deixa de obrigar. E se feita por prazo indeterminado, né, aí seria, a gente tem até um risco ali, porque o Código Civil nos traz que seria, obrigaria a parte em um tempo. Caiu a conexão lá da doutora Pamela. Voltou, doutora. Cortou a sua conexão um pouquinho, doutora Pamela. Então, como eu estava dizendo, isso, se for, o Código Civil nos traz que se não houver, se veiculada uma proposta, uma pessoa ausente, sem prazo determinado, né, ele nos abre ali uma certa subjetividade, porque ele diz que haveria, no prazo julgado suficiente para que a resposta à aceitação voltasse ao proponente, né? Isso daí a gente sabe que juridicamente é arriscado, né, porque abre subjetivismo para essa interpretação, quanto seria esse tempo hábil para que se chegasse à resposta. Né? Fato é que o nosso Código Civil é de 2002, né, e o legislador, quando estabeleceu essas condições que ele estabelece no artigo 428, né, aos ausentes, tinha-se em mente ali, né, a questão da oferta feita por correspondência ali, né, telegrama, etc., que hoje, trazendo aos dias atuais, além da correspondência, a gente pode condicionar ali também ao e-mail, por exemplo, com aviso de recebimento, né, seria uma forma de fazer uma oferta a uma pessoa ausente, né. E daí o próprio código nos diz que, se feita a oferta, né, aí vamos considerar por meio eletrônico ou por correspondência, mesmo que é um pouco incomum na prática, né, e a parte proponente se arrepender, desde que o faça, desde que comunique a retratação, antes de que a proposta chegue ao pretenso aceitante, aquele destinatário da oferta, também estaria desobrigado. Do mesmo modo com relação ao pretenso aceitante, né, uma vez enviando a aceitação e se arrependendo, desde que essa retratação ao aceite chegue ao conhecimento do proponente antes da própria aceitação em si, também o desobriga. Né? Então, nós temos aí essas considerações, né? E em relação às ofertas feitas a particulares, pessoas certas e determinadas, né? O que muda um pouco com relação à oferta pública, né? Que é aquela veiculada, por exemplo, no jornal de grande circulação, em sites da internet, que a gente tem aí inúmeros hoje. Exatamente, né? Então, a oferta pública, o que o Código Civil nos diz com relação a isso? Né? Que ela também vai veicular e ela só é possível a retirada caso seja ressalvada. Né? Essa possibilidade de retirada da oferta, e só é possível, né, uma vez ressalvada, ser veiculada a retirada no mesmo meio de veiculação. Claro que a gente tem aí o LX, outros sites de imobiliária, que uma vez retirado o anúncio ali, né, subentende que já não está mais disponível bem. Né? Mas, por exemplo, um anúncio realizado num jornal de grande circulação, é preciso que a parte tenha esse cuidado, esse zelo de veicular ali a sua possibilidade de se arrepender, de retirar a qualquer momento, não constando exatamente, né, o termo arrependimento, mas a própria possibilidade de retirar ali, né, a oferta a qualquer tempo, né, sem justificativa prévia. Porque o Código nos diz justamente isso, que precisa haver essa ressalva e ser feita, né, essa retratação, essa retirada tem que ser feita, veiculada no mesmo meio em que foi veiculada a oferta em si. Né? Então, nós temos o ideal, né? Pode falar, doutor. Não, só esclarecendo aqui para aqueles que estão nos assistindo e que não são advogados, só para entender essa vinculação que a doutora Pamela está nos trazendo, seria todas as condições, né, doutora, daquela oferta, da publicidade, ali o preço, as condições, ou seja, se foi apresentado aquelas condições, aquele preço, ele precisa ser cumprido, a não ser que venha uma retratação, né? Uma retirada dessa oferta no mesmo meio de comunicação. Seria isso, né, doutora? Justamente, né? Porque as pessoas que não têm o conhecimento jurídico acabam não se atentando, mas se você faz a veiculação no jornal, que eu referi aqui, né? E 1 ou 2 dias depois, ou talvez uma semana depois, né? Se dê conta que está anunciando aquele imóvel por um valor abaixo do mercado, ou mesmo porque desistiu da oferta, da venda e quer ficar com o bem, né? Se não for possibilitada, ressalvada essa possibilidade de retirada e não for feita, né? Pode o pretenso aceitante ingressar com a ação
requerendo que o imóvel lhe seja vendido nas exatas condições do anúncio. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não acabam não se atentando, né? Só visam a venda do imóvel, mas não se atentam a esses detalhes, né? E daí a nossa orientação que fica é que, né, ainda que entre particulares, se há também alguma ressalva, alguma pendência sobre esse imóvel, alguns débitos, né? Ou cláusula de usufruto, né? Algum ônus sobre esse imóvel, que se faça menção já nesse anúncio, ainda que de forma breve, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, né? E daí a doutora Juliana, acho que pode nos esclarecer, né, doutora, algumas medidas acautelatórias que as partes contratantes, já havendo inicial interesse ali na aquisição do imóvel, pode tomar, né, quanto ao imóvel, né, doutora? Exatamente, doutora. Logo após, então, que a parte tenha contato com essa oferta, né? Se aquele que ofertou não cumprir isso que a doutora Pamela, né, referiu, não informar já quais são os ônus existentes nesse imóvel, é interessante, então, que a parte, né, a parte que está lá pretendendo comprar, realizar essa compra, busque essas informações. Nós precisamos, no momento de realizar a compra de um imóvel, ter a completa noção de qual é o histórico desse bem. Se esse bem está disposto, né, está sendo objeto de alguma demanda judicial, como, por exemplo, se é um imóvel que está sendo processado por uma reintegração de posse, se é um imóvel que está sofrendo algum tipo de uso capião, né, se é um imóvel que está dentro de um processo de inventário. Todas essas demandas, elas podem e influenciam diretamente nos bens, né? Então, para que a gente tenha essa noção, é necessário, então, que seja realizada uma pesquisa, né? É sempre interessante que as partes, então, busquem essa pesquisa, né, por meio dos profissionais habilitados, para que não venham sofrer alguma coisa no futuro. Via de regra, quando um imóvel está anunciado pelo valor abaixo de mercado, é porque existe alguma pendência, né? Mas, via de regra, a pessoa também não informa qual é essa pendência. Digamos que, né, você se interessa por um imóvel, por um terreno que está lá 30% abaixo do valor de mercado. Realize a compra sem ser cautelar e no futuro receba ali uma intimação de uma ação demarcatória. Então, pode ser que um vizinho esteja querendo dizer que aquele imóvel é menor do que o tamanho real que você comprou. E aí sim, o problema vai ser muito maior, né? Então, esses 30% abaixo do valor de mercado, na verdade, vão se tornar aí o dobro do preço que você realmente pagaria por esse imóvel, né? Essa busca por esse tipo de informação é apenas uma, né? Para que as pessoas possam, então, ter noção do quão importante é se pesquisar. Além disso, nós precisamos ter atenção se o imóvel ele possui alguma dívida, né? Como, por exemplo, dívidas de IPTU, dívidas de condomínio, né? Essas dívidas, esses valores, né? Nós chamamos aqui na área do direito de obrigações propter rem. Então, se você compra um imóvel que já possui ali uma dívida alta de condomínio, quando você adquire esse bem, a dívida do condomínio vem junto com ele. E a dívida do IPTU também. Então, se nós não tomarmos o cuidado de tirar certidões, né, e de procurar esse condomínio para saber se o imóvel está totalmente zerado, nós podemos também ter uma surpresa, né? Então, assim, eu já vi compra de imóveis com IPTU atrasado há mais de 20 anos. Então, a pessoa precisou quitar isso, né? Então, pagou lá 100 mil no imóvel, mas, na verdade, saiu por 130, 140 mil reais, porque não tinha o IPTU quitado, né? Então, é importante... Doutora, só licença um minutinho, eu tô sem áudio aqui, eu não tô ouvindo a doutora, não sei se eu tô sem áudio aqui. Ai. Doutora André. Não, eu estou ouvindo a doutora Juliana. Eu acredito que agora acho que voltou aqui, eu não estava conseguindo ouvir a doutora, desculpa. Não, imagina. Qualquer coisa também, quem estiver nos assistindo pode enviar um comentário ali, que nós sabemos também, né, se acontecer algum problema. Então, essas informações, como é que nós conseguimos ter, né? Mediante, então, ali a busca por algum profissional que possa instrumentalizar isso, possa efetivar essa consulta, né? Perante os tribunais de justiça, perante a Receita Federal, a Receita Estadual, né? E também perante a leitura da matrícula desse imóvel, né? Nós vamos falar um pouco mais à frente do que realmente se trata a matrícula, mas um imóvel, quando ele é totalmente regularizado, ele, né, além da escritura pública, ele possui o registro de imóveis, que é a certidão de nascimento, né, doutor André? Nós geralmente brincamos assim, né, falando que o registro de imóveis
é a certidão de nascimento daquele imóvel. Então, tudo que aconteceu nele ou que está acontecendo hoje vai estar gravado ali, vai estar, né, escrito, averbado na matrícula. Então, nós vamos falar um pouquinho a seguir sobre isso também. É importante, né, doutora Juliana, que a doutora falou aí a respeito de algumas dívidas do imóvel, mas há risco também, é importante o adquirente ter conhecimento se o alienante, né, o vendedor, também não tem outras dívidas, se não tem processo judicial, né, doutora? Qual seria o procedimento nesses casos? É essencial que nessas buscas sejam realizadas também a verificação de processos, né, de dívidas perante a Justiça do Trabalho, né, porque muitos dos proprietários possuem alguma pendência trabalhista, né, e esses imóveis, esse imóvel que está ali sendo anunciado pode ser objeto, né, de penhora e de liquidação para essas dívidas existentes. Então, né, bem lembrado pelo doutor André, isso é um ponto muito importante. Então, além de eu conhecer a realidade do imóvel, né, se ele está dentro de algum outro tipo de processo, se ele está ali, né, totalmente irregular ou não, eu preciso também saber como anda a vida judicial do vendedor, né? Porque esse vendedor, ele pode ser uma pessoa que tem ali uma dívida grande em seu nome e esteja tentando vender esse imóvel justamente para arrecadar um patrimônio, para tentar, de alguma maneira, assim, né, se livrar da dívida existente. E isso pode me gerar um problema como comprador também. Então, eu preciso me atentar ao imóvel e ao vendedor. Perfeito, perfeito. E ainda dentro aí dessa fase pré-negociação, né, pré-contratual, ainda até agora nós não estamos falando do contrato puro e simples, né, doutora? Eu acredito que talvez a doutora Pâmela possa nos falar a respeito disso, que seria aquela parte da negociação, a parte da corretagem, como que funciona aí? Se eu fizer uma negociação direta com o vendedor, é uma forma, se eu utilizar ali um corretor de imóvel ou então uma imobiliária, isso pode interferir no valor da venda? Doutora, se a doutora pudesse nos esclarecer isso. Sim, com certeza, doutora. Então, assim, a gente não tem positivado na lei com relação à correção de corretagem, né, a quem cabe o ônus. O que nós temos é um entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em que, não havendo pactuação em sentido diverso, né, a comissão de corretagem deve ser paga por aquele que realizou a contratação, né, porque a gente sabe que, por vezes, no contrato de compra e venda do imóvel, é o consumidor, né, o pretenso adquirente, que contrata um corretor para que procure por um imóvel dadas as características de interesse, né, e tantas outras vezes, que é o mais comum, é o pretenso vendedor que contrata uma imobiliária, né, ou um corretor ali para né, procurar pretensos adquirentes. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento praticamente pacificado de que, não havendo pactuação em sentido diverso, né, a obrigação de pagar essa comissão é daquele que contrata, né, e ainda, né, usualmente, também não é positivado, não está na lei essa previsão, mas, usualmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que, se não for, né, devidamente comprovado ali o percentual arbitrado a título dessa correção, né, ela deve se dar no percentual em média de 6% sobre o valor de venda do imóvel urbano, né. Aí, aproveitando um pouquinho, já falando dessa questão da corretagem, né, que ela é muito aplicável também nas relações de consumo, né? E daí vou aproveitar o gancho, doutor André, para falar um pouquinho sobre essa oferta no âmbito das relações de consumo, né, que são plenamente aplicáveis, aí quando a gente tem de um lado dessa oferta aí, né, como destinatário dessa oferta, um consumidor final, que vai utilizar o imóvel como consumidor final, e de outro um fornecedor, aí que a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor pode ser uma pessoa física, jurídica, particular, pública, né? Inclusive até entes despersonalizados, e aí para ficar mais fácil, para quem não é advogado aí para entender, vamos colocar aí, né, imobiliárias, construtoras ali que estão consideradas como fornecedoras de serviço, de produtos, no caso aqui nosso, do imóvel, né? E que se aplica a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. E daí, em se tratando de oferta pública no âmbito das relações de consumo, há ainda outros cuidados que se devem tomar, porque o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, diferente ali das relações particulares, em que a gente fez aqui uma sugestão de que se constem os ônus, no âmbito das relações de consumo já há uma imperatividade, né? É obrigatório, né? O Código estabelece que devem se assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas,
sobre as características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de garantia ali, né? E eventuais riscos que envolvam a aquisição desse imóvel, né? Sob pena de, se o fornecedor não tomar essas cautelas na oferta, né? Ele pode eventualmente ser responsabilizado por essa omissão no âmbito das relações de consumo. E daí, aproveitando o gancho, doutor André, falando um pouquinho ainda sobre essa questão da corretagem que o doutor referiu ali, né? O artigo 34, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores são solidariamente responsáveis, né, pelos atos praticados por seus prepostos ou profissionais autônomos. O que isso se aplica aí nessa questão de corretagem? Sabe aquele desconto que o corretor ofertou, né, ao consumidor? Então, esse desconto ele vincula obrigatoriamente a imobiliária, por exemplo. Né, porque ele está atuando, se ele está atuando em representação a essa imobiliária, ele vincula essa oferta de desconto, essa promessa, vai vincular também a imobiliária. Né? Então, a gente sabe aí que no âmbito do imobiliário é muito comum que se haja um desconto aí, né, de 20, 30 mil, às vezes, dependendo do valor do imóvel, obviamente, né? E aí fica o nosso alerta, né? Sempre, como advogados, né, a gente sempre alerta, né? Documentem tudo e toda e qualquer tratativa que seja apta ali a gerar, né, direitos e obrigações, né? Porque depois, judicialmente, pode-se requerer ali, né, o cumprimento forçado desse desconto, né? Aí, é claro, né, a gente vai ter que se atentar se o consumidor, se o cliente, né, dados a análise do caso concreto, se vai preferir, no primeiro momento, concretizar a venda naquele valor e depois, né, sob a égide do artigo 42, lá que nos possibilita a restituição em dobro do valor pago indevidamente, né? Ou se já vai ingressar com uma ação para forçar, né, uma adjudicação compulsória ali para conseguir forçar essa compra já no valor com o desconto, né? Fato é que tanto esse corretor quanto a imobiliária são responsáveis, né, solidariamente, segundo né, o Código de Defesa do Consumidor, por essa oferta, essa promessa de desconto aí que ele fizer ao consumidor, certo, né? E ainda nesse âmbito aí, o que o Código de Defesa do Consumidor nos diz, né, em relação ao descumprimento? Se for descumprida essa oferta, o que o Código de Defesa do Consumidor nos diz, né? Que pode o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, né? Ou aceitar outro imóvel ou serviço equivalente, ou ainda, né, rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Essa última hipótese aqui aplica-se justamente quando há já a contratação de um contrato preliminar, né, que a gente usa mais o contrato de promessa de compra e venda ali, né, que é mais usual, em que se há o pagamento de um sinal de negócio, princípio de pagamento, ou arros ali, né. O que seria essas arras, né, seria uma multa ali, né, que é estabelecida em caso de não cumprimento. Então, se presta um determinado valor, a título de sinal de negócio, princípio de pagamento, nesse contrato de promessa de compra e venda, que é usualmente firmado nessas relações, né, de compra e venda de imóveis ali, seja para viabilizar um tempo hábil para que as partes levantem o valor total ali do pagamento proposto por meio de financiamento imobiliário, que deve carecer de aprovação de crédito, né? Ou até mesmo para o levantamento das informações que a doutora Juliana pontuou ali, né? Para que haja tempo hábil para o levantamento dessas informações. Então, normalmente se firma esse contrato preliminar, né? Para que possa se adotar essas medidas acautelatórias ou até mesmo levantar o crédito, né? E aí, pode ir, fica à vontade. Pode finalizar, doutora, fique à vontade. Então, só falando mais um pouquinho, então, doutor, com relação a essas armas, né? O que o Código Civil nos diz com relação a esse valor, né? Que uma vez prestado esse princípio de pagamento para segurar o negócio, daí é muito importante que a gente tenha nesse contrato prazo certo, determinadas as condições que vão limitar para que não vincule ambas as partes por tempo indeterminado, né? Em que, uma vez estabelecido, vamos dizer aí, um período de 60 dias, né, vai se pagar um valor, né, e depois, fim desse prazo, concretizado o negócio jurídico, que é a compra e venda do imóvel, deve ser abatido, e aí, não sendo concretizado esse valor, o Código Civil estabelece a perda desse valor em detrimento da parte inocente, né, então o que significa isso, traduzindo aí para ficar mais fácil para quem não detém conhecimento jurídico, né? Se hoje eu firmo um contrato de compra e venda, né? Eu tenho
a pretensão de adquirir o imóvel. Eu presto um valor hipotético aí de R$ 20.000, para ficar mais fácil, né? E amanhã ou depois, por alguma razão, eu não concretizo, por culpa minha, eu não concretizo esse negócio jurídico, eu perco esse valor, né, em favor daquele que recebeu, ele que era o proponente ali, o proprietário desse imóvel. Deu outra sorte, se a concretização não se dá por culpa do proponente, aquele que está vendendo o imóvel, né, ele deve restituir a mim o equivalente devidamente corrigido de juros, correção monetária e honorários advocatícios que se fizerem necessários ao cumprimento, né, se eu não prestar, não realizar essa restituição voluntariamente, né, e ainda, se não for concedido ali, não for estabelecido o direito de arrependimento, ainda há a possibilidade de uma indenização suplementar a título de perdas e danos, né. Então, aí, doutor André e doutora Juliana, uma situação prática aqui, só para a gente conseguir visualizar aqui, né. Vamos dizer que eu tenho um imóvel aí, um imóvel comercial que está sem os acabamentos, né, e um pretenso adquirente me procura e me pede ali que eu faça uma determinada instalação elétrica que vai atender exatamente a atividade empresarial que ele pretende mais adiante exercer naquele imóvel que ele está adquirindo, né. Tendo ali o contrato, a promessa de compra e venda, então eu acreditando que ele vai adquirir, eu invisto nesse imóvel, faço toda a instalação elétrica, né, que ele me indenizaria depois na compra e venda, a gente negociaria ali o valor, né, e depois ele volta atrás desse negócio jurídico, né. Então, com relação a esse prejuízo, dessas melhorias que eu fiz para atender as necessidades específicas dele, né, a gente pode pedir daí essa indenização suplementar a título de perdas e danos, né. Mas há a possibilidade das partes ressalvarem o direito de arrependimento, e daí, nesse caso, só se perderia as armas prestadas no sinal de negócio em detrimento do outro ali, né? Perfeito. Doutora, a doutora falou aí várias questões um pouco mais técnicas, mas aí fica uma dúvida. Eu, não sendo advogado, uma pessoa que não é advogado, né, alguém que não seja advogado, o que deve fazer nesse caso? Não conheço, não sei o que é um ARSA, não sei o que é esse procedimento. Devo procurar um advogado para fazer o quê? Se a doutora pudesse nos trazer essa Com informação. certeza. Infelizmente, né, os jurisdicionados acabam procurando advogados só quando já estão com um problema instaurado aí, né? Quando nós deveríamos procurar, né, já na fase pré-contratual para receber as orientações, né? Seja para tomar as cautelas preliminares, seja para confeccionar um devido contrato, né? Porque, como eu disse, é muito importante que seja estabelecido, né, o tempo, né, o prazo ali em que essa promessa de compra e venda vai vincular as partes, né, o valor que está sendo dado a título de princípio de pagamento e arras, né, e quais seriam as condições dessas arras. Se haveria direito de arrependimento, né, para ensejar em eventual direito de indenização suplementar ou não, porque isso ele pode gerar uma bola de neve e se tornar muito oneroso para as partes envolvidas. Então, a cautela né, em pretendendo fechar um negócio jurídico de compra e venda, né, fazer esse contrato preliminar, porque haja esse tempo hábil aí, com as condições devidamente estabelecidas, para que não haja surpresa depois, né, e não sendo concretizado por qualquer das partes, né. Sim, sim. Trazer agora a palavra para a doutora Juliana. Doutora, nós só estamos falando aqui de parte de negociação ainda. Em princípio, apenas negociação. Até agora eu não entreguei dinheiro, eu não fiz nada. Antes de ir para o cartório, antes de fazer qualquer coisa, o que eu devo fazer? Eu devo começar o contrato? Que tipo de contrato que existe para formalizar essa negociação, doutora Juliana? Né, superada aí essa questão da oferta, é necessário, então, que a gente firme um contrato. Muitas das pessoas acabam pulando essa fase, né? Não que seja uma fase essencial, a gente pode sim comprar diretamente com a escritura de compra e venda, mas nós precisamos, em via de regra, devemos fazer esse compromisso, esse contrato aí de compra e venda para conseguir estabelecer as regras, né, a forma de pagamento e como isso vai se efetivar. A doutora Pamela, né, acredito que vai trazer para a gente essas questões de quais são os requisitos necessários, né, e quais são os caminhos que a gente deve tomar para estabelecer essa questão do contrato. Esse contrato prévio à escritura de compra e venda.
Sim, justamente. Uma das possibilidades seria, como eu disse, ele fazer essa promessa de cumprir venda, mas existe também a possibilidade, a gente não aconselha, né? Mas existe a possibilidade de se firmar já um instrumento particular ali de compra e venda desse imóvel, né? Às vezes pode ser que o proponente ali, ou quem está ofertando, já traga consigo todas as certidões, né? Já viabilize essa verificação das condições de disponibilidade desse imóvel, né? É raro, mas pode acontecer. E daí é muito comum que se faça um instrumento particular que vai anteceder a escritura pública, que é o que vai levar ali, depois a doutora Juliana vai falar um pouquinho a respeito disso para nós, que é o que vai efetivamente trazer eficácia perante terceiros a esse negócio jurídico, né? Mas fato é que, para que seja válido qualquer contrato aí, né, a gente precisa ter um objeto lícito, né, disponível ali, né, a partes capazes, né? E também uma questão aqui que eu trago, né, referente ao que a gente chama, né, juridicamente, talvez muitas pessoas não saibam do que se trata, que juridicamente é chamado de outorga uxória, né? Se houver, né, se a parte proponente, aquela que está vendendo, né, for casada, né, nesse contrato, mesmo no instrumento particular para que seja válido e imposto outra parte, ele precisa ser assinado também pelo cônjuge, né, doutora Juliana? Exatamente, né? Essa outorga, existe, né? A previsão dela existe no direito brasileiro para garantir aí a integridade do patrimônio de um casal, né? Para que então uma das partes não comece a dilapidar esse patrimônio sem o conhecimento da outra. Então, quando uma pessoa é casada, né, ela precisa que o cônjuge, né, a esposa ou o marido, assinem conjuntamente essa escritura de compra e venda ou esse compromisso de compra e venda. Salvo nos casos, né, em que seja escolhido o regime de separação de bens. Então, isso é até um ponto interessante, né, para a gente notar que quando as pessoas elas buscam um matrimônio, né, a realização ali do ato no casamento no civil, elas não procuram os advogados para tentar entender o que o regime de bens pode ocasionar, né, na vida. E então, assim, aquelas pessoas que elas acabam tendo um número maior de patrimônio e acabam, às vezes, tendo viajam, né, para diversos lugares, o interessante é que elas casem também em regime de separação de bens, né, para que não precise sempre da outorga do cônjuge. Porque se esse cônjuge, né, que é casado por qualquer outro regime, não assinar esse contrato e essa escritura podem ser anuladas a qualquer momento, né, por conta dessa ideia de dilapidação. Então, no momento do matrimônio, é aconselhável que também se procure um advogado ou se, né, procure estudar sobre isso para entender quais são os impactos, porque eu garanto que na hora, né, que alguém está pensando em casar, não imagina quais são os efeitos que a escolha do regime possa ocasionar na vida delas, né? Então, essa questão da outorga é algo realmente muito interessante. Ou seja, vai vender ou vai comprar um imóvel, precisa do cônjuge, precisa que os dois participem ali da negociação, né? E é muito comum isso, nós como advogados, né, pegar situações no escritório de que apenas um dos cônjuges, né, acabou assinando, então é totalmente nula. Aí, claro que, como a doutora falou, salva ali o regime de separação de bens, né? Que aí é outra história, porque aí cada um tem o seu bem, né? Mas legal, legal. Então, dando sequência aqui para nós não nos prolongarmos, isso é muito importante até, doutora, que às vezes nós recebemos clientes em nossos escritórios já com o problema apresentado, né, doutora? Por quê? Nesse primeiro momento, como a doutora já mencionou, ele não procura um advogado para auxiliar. Então, às vezes, o barato, né, que poderia custar pouco para resolver essa questão, porque o advogado iria fazer essa pesquisa inicial, iria fazer as verificações ali das condições do imóvel. Então, quando o cliente não procura e tenta fazer sozinho para tentar, digamos ali, economizar um pouco, né? Porque, lógico, nós sabemos que o imóvel no Brasil não é nada barato. Nós precisamos trabalhar muito para conseguir adquirir um imóvel. Mas nós temos que entender também, colocar esse valor do preço de uma assessoria, de uma consultoria de um advogado ali, já no valor total, para evitar qualquer tipo de problema lá na frente. Porque senão
Se não fizer, lá na frente o custo pode ser muito mais alto, né? Que não acompanhou, não teve a participação do advogado, tentou fazer sozinho, tentou ganhar um desconto, ou deixou na mão da imobiliária, deixou na mão do corretor, que às vezes até uma malandragem, uma fé, ou falta de conhecimento também, trouxe uma informação equivocada, ou faltou alguma documentação, ou foi vítima daí de uma dívida que surgiu porque não pesquisou, né, doutor? Então é muito importante. Então nós trouxemos aí dois assuntos nessa primeira parte, nessa fase inicial, dois assuntos interessantes, que é a questão da vinculação, que a doutora Pâmela nos expôs de forma brilhante, e a questão do contrato, né? Nós precisamos formalizar isso. Então, esse contrato inicial, até então, me parece que é apenas a parte da negociação ainda, né, doutora Juliana? Ainda não entramos na parte burocrática do negócio. Então, fechei o contrato, fui lá e me acertei lá, estou adquirindo um imóvel, verifiquei a questão da oferta, está sendo cumprida a oferta, busquei um advogado, o advogado fez um contrato bonito para mim, realizei o pagamento lá, o pagamento inicial, né, para assegurar a aquisição do imóvel, tá tudo certo. Já é meu imóvel, doutora Juliana, ou ainda não? O que eu tenho que fazer agora? Ouso dizer que nem a metade do caminho foi percorrido nesse momento, né, doutor? Então, assim, superadas essas questões da oferta, né, do contrato preliminar, a gente passa, então, aí a necessidade de escriturar esse imóvel, né? O que é a escritura? A escritura é um instrumento em que a pessoa efetivamente comprou esse bem e a outra efetivamente vendeu, né? A escritura de compra e venda, assim como outras escrituras, ela é feita no cartório, no tabelionato de notas, né? É aquele cartório, então, que instrumentaliza tudo isso. Muitas pessoas têm, às vezes, doutor, dificuldade em compreender que o tabelionato é um cartório e que o registro de imóveis é outro, né? E acabam, às vezes, misturando essa situação. Então, a primeira premissa é compreender que existe uma diferença de cartórios e que a escritura de compra e venda é feita pelo tabelionato de notas. Nesse momento da escritura é que realmente toda essa negociação, tudo isso que foi conversado, que foi ali colocado nesse contrato preliminar, vai se efetivar, vai tomar sua eficácia. Então, se eu não realizo uma escritura, né, com os parâmetros que a lei me exige, não tomo todos os cuidados, essa escritura também pode ser considerada nula, né? Pode ser anulável. Então, eu preciso, né, observar aí a outorga do esposo ou da esposa, preciso observar todos os requisitos, também foram visualizados ali no contrato preliminar. Essa escritura ela é efetivada, então, ali pelo tabelionato de notas, né, que também precisa, então, tirar certidões atualizadas, precisa se precaver do bem, né, porque os tabeliões acabam também tendo responsabilidade sobre essa escritura, então eles também precisam tomar ali uma atenção no momento de efetivá-la, e principalmente um dos assuntos, assim, que mais geram um transtorno, digamos assim, no momento da escritura, é a questão do imposto, é o ITBI, que é lançado sobre este imóvel, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos aí diversos tipos de impostos, né? E não diferente, ocorre também a incidência de um deles no momento da compra e venda, que é o ITBI. Esse imposto, o valor dele é calculado sobre o valor declarado do imóvel, né? E aí é que começa o problema. Problema para nós, advogados, problema para os cartorários e para as partes, né? O valor que eu vou atribuir a esse bem, o valor que eu vou dizer que eu vou ganhar com ele, é o valor que vai ser considerado para fins de imposto. E aí, né, que a gente começa a ter divergências. Para que todos tenham uma ideia, a porcentagem do ITBI, ele varia de acordo com o município, né? Esse imposto é um imposto municipal. Então, em Curitiba, por exemplo, o imposto o ITBI, ele é de 2,7% do valor do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, vai ser equivalente a 2,7% disso. Em Colombo, né, que é a sede aí da nossa subseção, esse imposto é de 2%. Então, já está um pouco abaixo ali da cidade de Curitiba, mas também acaba incidindo. Agora, a dúvida é sobre como é que eu vou auferir esse valor, né? Muitas pessoas, às vezes, no momento da oferta,
colocam lá o valor para venda de 500 mil reais, por exemplo, né? E no momento da escritura, declaram que o imóvel foi vendido por 100 mil reais. O que que eu faço com esses 400, né, que restam aí? Isso, na verdade, não é o correto a ser feito, né? Na escritura, nós precisamos declarar o valor real do imóvel, o valor de mercado. Muitas vezes as pessoas acabam querendo que conste ali na escritura o valor venal do imóvel, aquele valor declarado ali quando a gente paga o IPTU, né? Que, via de regra, é muito baixo. Em Almirante Tamandaré, que é onde eu atuo, os imóveis chegam a ter o valor de 5, 7 mil reais como valor venal. Então, como que eu vou colocar, né, numa escritura de compra e venda que alguém comprou um lote com uma casa por 5 mil reais? Né? Isso não é sequer crível, né? E também não é aceitável. Então, assim, quando a gente determina o valor, né, na oferta, esse valor também tem que constar na escritura pública. E eu preciso ter ciência que eu vou precisar recolher isso. Além... E aí, se me permita, doutora, e aí surge a possibilidade, né, até que os clientes muitas vezes não sabem, né, mas na hora de informar, na hora de emitir, que quem emite essa guia de TBI, a doutora me corrija se eu estiver errado, é a prefeitura, né, e pode a prefeitura fazer a vistoria do imóvel, fazer a avaliação e atribuir o valor que entender, né, que seja o valor de mercado. E às vezes, por uma diferença pequena, o cliente acaba tendo uma surpresa negativa aí, né? Um desprazer e ter o valor atribuído ao imóvel superior até aquele de venda por uma pequena diferença de alguns mil reais aí, né? Exatamente. Isso pode acontecer, e realmente acontece, e nós também temos a possibilidade da Receita Federal analisar essa compra, né? Analisar aí essa declaração dentro do período de 5 anos. Então, esse comprador também pode ter uma surpresa, né? Mesmo depois que o imóvel seja completamente vendido, haja registro, né? E ele acha que está totalmente livre de tudo que aconteceu, e aí aparece uma surpresa da Receita. E, obviamente, que o valor precisa, então, ser, né, recolhido de acordo com o valor de mercado, e podem haver também outras sanções, né, como multa nesse valor. Então, o ideal é que a gente declare realmente aquilo que foi vendido. Infelizmente, o imposto é alto, né, a gente entende que muitas vezes come parte do lucro do vendedor, mas é o que temos, né, não podemos agir de outra Doutora maneira. Juliana, até aproveitando esse gancho aí, né, desse assunto da doutora, eu gostaria até que a doutora nos respondesse a respeito. Me parece que tem uma situação e a questão do imposto de renda, né, doutora? Por exemplo, lá adquire um imóvel, principalmente o pessoal que fazem aquisição para fins de investimento ou uma negociação ali, porque tem interesse já de vender o imóvel na sequência. Como que é a situação aí do ganho de capital? Esse assunto é um assunto muito, muito interessante, assim, né? Claro que a gente não vai conseguir se aprofundar hoje, mas só para que todos entendam, o ganho de capital é também o recolhimento de um imposto, né, sobre essa venda, e que muitas pessoas desconhecem, né? Quando a gente efetiva a venda de um imóvel, então vamos primeiro considerar que esse imóvel já existia ali no meu imposto de renda, né? E eu declarava ele por um valor X, 100 mil reais. Quando eu faço essa venda por 500 mil reais, no ano seguinte, quando eu for declarar, eu preciso dizer que o imóvel não existe mais, né? E que eu lucrei com ele, então, 400 mil. Esses 400 mil é que a gente chama de ganho de capital. Eu adquiri um imóvel por 100 lá há anos atrás e hoje vendi por 500. Então, efetivamente, eu ganhei 400 mil reais com isso. Em cima desses 400 mil reais, eu preciso recolher um imposto, que é o que a gente chama do ganho de capital. Esse valor que é recolhido, ele, além, né, vamos pensar assim, o ITBI já foi recolhido no momento do registro. Agora a gente está falando do ganho de capital que é recolhido ali, né, e via de regra, pelo menos, deveria ser recolhido 180 dias após essa venda. Se ele não for recolhido ali, ele vai ter que ser recolhido na declaração do imposto de renda. E como subentende-se que quem faz transações imobiliárias são pessoas que possuem um patrimônio um pouco maior, então a porcentagem desse imposto ela é progressiva, né? Existe uma tabelinha ali da Receita Federal em que esse imposto parte de 15%.
Então, eu não sou boa de matemática, mas acredito que 15% de 400 mil reais é muito dinheiro, né? É E bastante. é, Eu também não entendo, mas eu acredito que está perto dos 60 mil. é um valor extremamente alto, né? Para Isso. eu Significativo aí. Exatamente. Para eu tentar aí evitar esse gasto excessivo com o imposto, a legislação ela me oferece uma oportunidade. Se eu adquirir outro imóvel no período de 6 meses após essa venda, eu consigo, então, evitar o recolhimento desse ganho de capital. Mas eu preciso, então, adquirir outro imóvel, né? Isso com o objetivo de incentivar, então, aí, as transações imobiliárias, incentivar também o recolhimento do ITBI, que vai existir com uma outra compra, né? Então, essa informação do ganho de capital e desse período de 6 meses aí para se evitar esse imposto, eu pelo menos escuto bastante no escritório que é de pouco conhecimento, né? As pessoas não sabem disso. Então, digamos que evitar de recolher 60 mil reais de imposto e já investir isso em outro imóvel, nos ajudaria bastante, né? Evitaria aí um ganho, um gasto bem proeminente. Certo. E falando em gasto, doutora, então isso é muito importante, né? A gente observar, porque quando se pensam em comprar um imóvel, pensa no valor global lá do imóvel, valor da oferta lá, que a doutora Pâmela falou lá no início, e esquece de calcular todos essas entrelinhas, né? Esses outros acréscimos aí, que eu vi que tem bastante coisa, desde lá no início, lá, né? Tem a questão das pesquisas que precisa fazer, que vai demandar aí um certo custo, aí tem a questão ali do ITBI, né, que é o imposto em si, a questão agora do ganho de capital, e me parece que não acaba por aí os recolhimentos, né? Lá no cartório tem alguma coisa também que eu preciso recolher, doutora Juliana? Doutora Pâmela, vou deixar a doutora explicar um pouquinho. Temos também no cartório, doutora Ana Rafael, né, a escritura gira em torno de R$ 1.350, R$ 1.370. Apesar de ser tabelado, né, em todo o estado, né, a gente acaba vendo na prática uma certa variação ali de escritura de um cartório para o outro, mas ela gira em torno ainda aí de uns 1.350 a 1.370 para se fazer essa escritura, e ainda há a incidência do FUNREJUS, que é de 0,2% do valor da transação. Né? Então, só aí já ficamos aí nos R$ 1.370, vamos ponderar aí, né, que é o que mais ou menos é cobrado no município de Colombo, onde fica a nossa subseção, mais 0,2% da transação a título de FUNREJUS, né, que é recolhido em favor do Tribunal de Justiça, né, e mais aí o ITBI na cidade de Colombo de 2%. Então, aí já fica um valor expressivo, né, o maior de todos aí infelizmente, o ITBI, né, que fica bem salgadinho, as partes não se atêm, às vezes ressalvam só o valor da entrada, né, vem ali, por exemplo, no financiamento, vem que tem aquele valor disponível para financiamento, mas não se atém que vão ter que adimplir, né, com esse TBI, e que esse TBI, na maioria das vezes, por maioria dos cartórios, na verdade, dos tabelionatos de nota, é exigido comprovação de pagamento já no ato da lavratura da escritura, né? Existe a possibilidade de que seja apresentado depois, quando levado a registro, e daí a doutora Juliana daqui a pouquinho vai falar para nós sobre essa questão do registro, mas fato é que ele vai ter que, nesse período, para levar a efeito a terceiros e concretizar esse negócio jurídico, comprovar esse recolhimento do imposto de transmissão ali, infelizmente, né? Então fica um pouquinho oneroso. Mas o fato é que, né, essa escritura ainda não findou, não levou efeito, não concretizou o negócio jurídico de compra e venda, né, doutora Juliana? A gente ainda precisa, para que haja eficácia perante terceiros, que isso ainda seja registrado no registro de imóveis, né? Isso que eu ia perguntar para a doutora. Nós já vimos várias fases. E aí, a escritura resolveu, doutora Juliana, ou não resolveu ainda a minha propriedade? Ainda já sou o dono do imóvel ou não sou o dono ainda? Esse tipo de questionamento, doutor André, recebo sempre no meu escritório, né? Muitas pessoas chegam ali com a escritura, ou quando nós perguntamos, né? O seu imóvel é regularizado, é regular? Ah, sim, meu imóvel é totalmente regular, tudo certo. Tem E nos registro? apresenta uma escritura, né, doutora? Exatamente. Olha, tá tudo certo, eu tenho até escritura. E o pós-escritura, a senhora possui? Não, não sabia que era necessário. E aí também começa um grande problema.
Nós do direito temos uma premissa de que quem não registra não é dono, né? E eu acho que não só nós temos que ter essa premissa, mas todo mundo precisa entender que se eu não levar uma escritura pública, um contrato a registro, se eu não averbar isso na matrícula do imóvel, eu não sou proprietário. Como a gente referiu ali um pouquinho no começo, pode falar, doutor. Não, sim. A escritura, então, basicamente, o contrato, vamos pegar no início, o contrato ele serve como uma segurança entre os negociantes, né? Entre os envolvidos. A escritura pública, ela serve, o nome já diz, né? Para dar publicidade àquela negociação, até porque existe outros interessados, existe o vizinho ali que pode. Caiu. Voltou. Oi. Voltou. Será que eu voltei? Voltei? Voltou. A minha rede tá pelo fio já, que tá acabandinho. Vamos agilizar, que senão eu vou acabar caindo. Esse caso eu cair, doutora, continua. Mas aí, passou, superou essa parte da escrituração, né? Nós entramos numa outra fase que eu acho que é a fase definitiva, né, doutora Juliana? Que é a questão do registro. Onde que eu faço esse registro? Como que eu devo fazer? É a fase final, né? Então, como eu disse ali no comecinho, a gente tem, então, o tabelionato de notas, que é o cartório onde a gente efetiva essa escritura, faz essa escritura, e aí eu preciso, então, quando eu termino ela, pegar essa escriturinha e levar ela até o registro de imóveis. A escritura de compra e venda, ela pode ser realizada em qualquer cartório. Então, eu posso comprar uma casa lá no litoral paranaense e fazer essa transação aqui em Curitiba, em um dos cartórios em Curitiba. Ou num cartório em Colombo. Isso não tem problema nenhum. Eu posso fazer a escritura dentro do Brasil, em qualquer tabelionato de notas. Mas para que essa escritura efetivamente tenha publicidade e que todos saibam que ela existe, eu preciso pegar esse documento e levar no registro de imóveis do local, do bem, né? Da onde o bem está estabelecido. Então, se for uma casa que eu estou comprando em Matinhos, eu preciso levar essa escritura pública até o registro de Matinhos. Se for uma casa que eu comprei em Campina Grande do Sul, eu preciso levar essa escritura até Campina Grande do Sul. Quando nós chegarmos no registro de imóveis e entregarmos essa escritura, eu preciso, então, que o cartorário lá localize para mim a matrícula do imóvel, que é o que a gente falou no comecinho, que é a certidão de nascimento dessa casa, desse terreno, né, desse lote. Na matrícula vão constar todas as informações sobre esse bem. Quando é que essa matrícula foi aberta? Qual é o tamanho dele? Quem eram os proprietários anteriores? Todas as informações vão estar ali. E quando eu levar essa escritura de compra e venda, vai passar a constar, então, que a Juliana comprou o imóvel do André. Então, que esse imóvel não é mais de responsabilidade do André, o André já não tem mais nenhum tipo, né, de bem ali, e que esse bem agora é totalmente meu. O que às vezes ocorre é que a pessoa compra por meio da escritura pública e não leva esse imóvel a registro. E aí, às vezes, um vendedor de má fé acaba vendendo novamente esse bem para outra pessoa e essa pessoa acaba registrando o imóvel, né? E aí a gente tem esse conflito. Quem é o real proprietário? Esse imóvel é de quem? A grosso modo, esse imóvel é daquela pessoa que o registrou, que levou ele a registro. Então, se eu não averbar isso, se eu não levar essa escritura pública para o registro, eu posso ter inúmeros problemas. E isso, assim, tem muitas pessoas que acabam não levando, não concretizando esse registro, que é algo que a gente precisa, né, difundir essa informação para que as pessoas entendam que realmente precisam efetivar essa averbação na matrícula. E não só isso, né, doutora Juliana, não só a questão dessa venda dúplice aí, né, que a gente acaba vendo aí, vendedores de má-fé que vendem a mais de uma pessoa, né, mas também, que a gente vê muito na prática, é a pessoa que fica ali, né, que a gente pergunta se levou a registro, se tem ali tudo certinho, foi regularizada a propriedade do imóvel, né, que nos trazem ali só a escritura, e que deixam ali, acreditando que está tudo certo, deixam por anos dessa forma, e amanhã ou depois são surpreendidas, por exemplo, com uma penhora do seu imóvel, né, ali, daquele antigo proprietário que depois de toda a verificação, ainda que observado, todas as cautelas lá que a gente já referiu, acaba se tornando devedor em algum processo judicial e a penhora recai sobre imóvel, né, que não foi dado conhecimento a terceiro que havia sido
mudada a propriedade ali, né? Tinha sido feita a transferência dessa propriedade por meio desse contrato de compra e venda. Então, uma coisa muito importante para que haja eficácia, né, pelos terceiros, claro que daí a gente tem os desdobramentos ali do terceiro de boa-fé, mas isso é uma dor de cabeça que a gente sabe bem, né, doutora André e a doutora Juliana, aqui é discussão aí para anos na justiça, né, ali, indenização, suplementar, perdas e danos, se for resolver o contrato ali, mas é uma dor de cabeça que tem formas da gente conseguir evitar isso com segurança para as partes. O nosso objetivo é esse, né? Evitar maiores transtornos. Então, assim, tudo que a gente puder se acautelar e puder mostrar para o cliente, né, o que ele precisa fazer é importante, né? Então, assim, recapitulando, né? Nós precisamos, então, entender que a compra e venda, ela passa pela oferta, pelo contrato preliminar, pela escritura pública e termina apenas no registro, né? Então, quando os senhores adquirirem o imóvel, peçam a matrícula desse imóvel e garantam que o seu nome está escrito ali por último. E é interessante, né, doutoras, que no início, quando pensamos já lá na oferta, nós temos que começar, às vezes, de trás para frente, né? A primeira coisa, eu acredito, que nós devemos buscar na hora de começar as negociações é justamente a matrícula. É justamente para ver se aquela pessoa que está ofertando o imóvel é mesmo o proprietário registral, se ele tem esse poder, né, essa condição de vender o imóvel, ou então ele tem uma procuração daquele proprietário registral lá. Então, por isso é muito importante essa segurança, né, de buscar essa matrícula, e por isso também que na hora de adquirir o imóvel é importante seguir todas essas fases, porque há necessidade dessas fases para se chegar lá no registro e ter a condição de proprietário, aí sim, proprietário do imóvel. Lembrando que somente o proprietário é que consegue financiar o imóvel, né? Muito importante isso. Às vezes a pessoa, não, eu tenho um imóvel, mas não consegue vender, às vezes, né? Não consegue fazer um financiamento, porque não tem no registro. Então, a maioria dos bancos aí somente aceitam fazer o financiamento, emprestar o dinheiro sobre aquele imóvel, se o imóvel for devidamente registrado. E se quem está vendendo o imóvel é aquela pessoa mesmo que está no registro, quem está adquirindo também é aquela pessoa que está no registro. Mas eu acredito aí que ficou bem esclarecido, doutoras, tanto a doutora Pamela quanto a doutora Juliana trouxeram contribuições belíssimas aí para nós, muito esclarecedoras de quem pretende vender o imóvel, quem pretende adquirir o imóvel, né? Passando por essas fases ali, são fases mesmo, né? E saber que existe, além do preço ofertado, existe outros preços, outros valores a pagar ali para complementar. A importância também de procurar um profissional do direito, um advogado aí que tenha conhecimento de causa, que saiba, que já trabalhe com esse tipo de procedimentos. Tem alguns advogados que seguem outra linha de especialidades, às vezes mesmo não tem conhecimento dos detalhes, né? Então é muito importante procurar um profissional especialista, né, que tenha esse conhecimento. E agradeço, né, desde já, vou passar a palavra para as doutoras aí para fazer as considerações finais. Eu acredito que ficou bem esclarecido cada ponto. Essa é a primeira das nossas conversas, né, doutoras? Eu acredito que nós vamos trazer outras e outras, assuntos mais específicos aqui, né? Quem sabe questão da aquisição, o imóvel que tem problema documental, né? Tem alguns casos, o imóvel, comprei, adquiri o imóvel, mas não fiz todos esses procedimentos, hoje eu consigo fazer mais, o que fazer, né? Seria outros tipos de aquisição, a parte da regularização do imóvel, tudo isso aí nós podemos trazer aqui, até quem quiser pode mandar aí as sugestões aqui pelo Instagram da OAB, e aí a gente vai montando, né, aperfeiçoando, trazendo esses assuntos que eu acredito que é de muito interesse. Quero passar aí a palavra primeiro para a doutora Pamela, considerações finais, agradecimentos. Doutora Pamela. Sim, doutor André. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra, né, participar, né, com o doutor, a doutora Juliana, dessa live, né, em representação à nossa comissão, né, e falando de um tema que é tão importante, que em algum momento da vida de boa parte da população, né, brasileira é de interesse, né, a compra e venda do imóvel. Mas
dado o nosso, né, tempo ali, que é um pouco limitado, certamente a gente não conseguiu aqui esgotar todas as nuances que envolvem. A gente teria ainda cláusulas de usufruto, outras garantias, outros ônus que recaem sobre imóvel, algumas outras peculiaridades, talvez algumas outras modalidades contratuais. Mas o fato é que a gente tentou agregar o máximo, né? Porque muitas vezes o jurisdicionado, ali, a pessoa leiga, não tem condição de entender os termos que a lei, né, ali coloca para nós. Então, eu espero que a gente tenha conseguido aí traduzir um pouco, né, deixar um pouco mais claro também para quem não tem conhecimento jurídico, né? Sim, Mas sim. muito obrigada pela oportunidade. Doutora Juliana? E sempre trazendo, né, doutora, um pouquinho antes ali, doutora, sempre trazendo a importância do profissional de direito, sempre trazendo a Sim. importância do advogado aí para essas tratativas. Agora eu quero agradecer também a doutora Juliana, advogada nossa, também membro da Comissão de Direito Imobiliário e Advocacia Extrajudicial da OAB, para as considerações finais, doutora, e agradecimentos. Gostaria de agradecer, doutor André, né, a OAB, por nos disponibilizar esse espaço aqui, né, que o nosso objetivo é conseguir aí passar um pouquinho do conhecimento que nós temos, né? Então, agradecer a OAB, agradecer a doutora André, a doutora Pâmela, foi um prazer, foi muito gostoso dividir essa 1 hora com vocês, né? Agradecer Prazer, tudo meu, doutora. todos os colegas, todos que estão, né, assistindo, dizer que nós, né, estamos ali disponíveis para dúvidas, podem entrar em contato pelo Instagram da OAB, né, nos enviando às vezes questões e ideias para outros momentos de debate, né, e enfatizar, né, que o direito imobiliário é um dos pilares aí do nosso ordenamento jurídico, né, a constitucionalidade do direito à moradia é essencial e, com certeza, registrar isso e ter esses imóveis totalmente regularizados é uma maneira da gente fazer se cumprir esse direito. Então, quero agradecer novamente e me disponibilizo aqui sempre para quando for necessário. Perfeito, então. Hoje, infelizmente, devido ao nosso tema, né, que é um tema um pouco exaustivo, não deu para abrir para perguntas, né? Eu sei que tem bastante gente ali, eu vi aqui que tem algumas perguntas até no particular ali, mas infelizmente hoje nós não vamos conseguir trazer essas perguntas, mas nas próximas conversas aqui nós traremos aí esclarecimentos, né? E eu quero estender aí o convite também aos advogados que têm interesse de participar das comissões, venham participar das comissões da OAB. A nossa Comissão de Direito Imobiliário, inclusive, tem algumas vagas ali disponíveis, né? Caso tenha interesse, venham participar com nós, venham discutir ali com nós. E eu agradeço também a todos que participaram, todos ali que acompanharam essa live, que tiraram as suas dúvidas, dúvidas, né? E aqueles que não conseguiram ainda tirar as dúvidas, fica à disposição ali para maiores esclarecimentos, agradeço e aguardo aí vocês, a todos os que participaram, a doutora Juliana, a doutora Pâmela e todos aqueles que acompanharam a nossa conversa, o nosso bate-papo, e para participar das próximas, para vir aqui, se interarem, conversar e interagir um pouco mais com nós. Agradeço, tenha uma ótima noite a todos, ótima noite, doutora Juliana, ótima noite, doutora Pâmela. Ótima noite, doutora. Boa noite. Até a próxima. Até.